Olá, pessoal, tudo bem? Nosso intuito aqui hoje é mostrar para vocês como elaborar um pré-projeto TCC de forma correta, para que a gente não tenha o retrabalho de fazer, refazer, e nosso tempo é muito curto, né? Então a gente tem que ganhar tempo, então vamos fazer certo da primeira vez. Orientações para a elaboração de um pré-projeto de TCC. O que é um TCC? Um TCC é um trabalho que envolve pesquisa, então envolve leitura. E depois que nós fizermos uma pesquisa, toda a leitura a respeito do tema que nós escolhemos, nós vamos fazer uma pesquisa de campo, junto com uma amostra que nós escolhemos, para que nós possamos verificar se o que os teóricos dizem batem com o que o resultado da nossa pesquisa mostrou, ok? TCC é uma dedicação de todos os membros do grupo. Nós sempre falamos, os membros do grupo, todos devem estar envolvidos no TCC, na pesquisa, na elaboração desse pré-projeto, ou no TCC completo. O TCC, gente, não é sinônimo de sofrimento, não deve ser sinônimo de sofrimento, deve ser algo que lhes traga conforto, porque é a realização, é a finalização do curso de vocês. Tudo que vocês viram durante o curso, as disciplinas, os professores, os conhecimentos trocados entre professores e alunos estarão aqui dispostos nesse TCC, nesse pré-projeto TCC. Os elementos de um pré-projeto TCC, na introdução, envolvem a relevância do tema, a justificativa do tema, o problema de pesquisa, o objetivo geral da pesquisa, objetivos específicos, se houverem, sujeito da pesquisa, quem será o pesquisado, os autores que darão sustentação teórica para os eixos temáticos de vocês, o método de pesquisa, a coleta de dados, como será feita essa coleta de dados, a contribuição para o curso de administração, a sugestão de orientadores e as referências utilizadas para a elaboração desse primeiro passo. E aqui eu trouxe para vocês algumas dicas de como não fazer um pré-projeto TCC. São aqueles pontos que nós percebemos que mais atrapalham a vida de vocês e fazem com que ocorra um retrabalho. Vejamos. O que não fazer na escolha do tema? Nós começamos um TCC pela escolha do tema, uma redação pela escolha do tema. Então, o que a gente não pode fazer de errado na escolha do tema? Não escolher um tema amplo, exemplo, administração no Brasil. Então, um tema muito amplo, vamos fechar. Né? Tem que ser alguma coisa fechada, funilada, não podemos fazer uma coisa ampla dessa forma como está mostrado aqui para vocês. Não escolher um tema que o grupo não tenha conhecimento, não tenha vontade de pesquisar sobre aquilo. Não escolher um tema que não tenha literatura a respeito. Muitos assuntos novos surgem, muitas vezes eles não têm nada escrito a respeito, ou muito pouco escrito a respeito. Então, busquemos um tema que tenha literatura a respeito dele. Não escolher um tema que dependa de pesquisa junto às empresas, pois nós sabemos que as empresas não abrem espaço para que nós possamos estar dentro ali fazendo pesquisa junto com os gerentes, gestores, com os diretores, ou até mesmo com os colaboradores. Exemplo de um tema que não é aconselhável para vocês. Pela visão das empresas, quais foram os desafios de migrar para um modelo remoto e híbrido de trabalho, de como manter a produtividade de seus colaboradores. Então, vamos ver aqui. Aqui nós já temos aqui as empresas, então isso nos deduz que nós tenhamos que fazer pesquisa dentro das empresas. Aqui nós vamos verificar se as empresas tiveram desafios ou não para a mudança do modelo presencial para o home office ou híbrido, e aí já envolve uma outra coisa, a produtividade. Então, as empresas muitas vezes não mostram para a gente o que elas têm ali, né, suas coisas aí mais guardadas, sua produtividade, se melhorou, se não melhorou. Isso nós vamos ver depois com os nossos colaboradores, como os colaboradores percebem isso, mas não os nossos gestores das empresas, ok? O que não fazer no problema de pesquisa? Se nós temos um tema, nós temos uma pesquisa, nós temos um problema, que é aquilo que a gente vai querer identificar no final. Nós queremos responder um problema. Então, esse problema, ele não pode ser mais de um. Então, eu verifiquei aqui alguns pré-projetos com 5 problemas. Então, nós temos que focar num problema só, e esse problema tem que estar diretamente alinhado com o nosso tema. Não colocar problema que não esteja relacionado com o tema. Então, aparecem muitas vezes problemas que não têm nenhuma relação com o tema. Então, vamos alinhar o tema com o nosso problema. E se nós temos um tema, um problema, nós temos objetivos.
Né? Então, quais seriam esses objetivos? O que nós não podemos fazer nesses objetivos? Não colocar objetivos que não tenham nenhuma relação com o tema, ou nenhuma relação com o problema. Não colocar objetivos impossíveis, como, por exemplo, ensinar a população brasileira sobre economia e finanças. Nós não vamos ensinar toda a população brasileira sobre economia e finanças. Nós devemos aqui, de alguma forma, afunilar isso, né? De alguma forma, a gente tem que afunilar, fechar esse nosso tema. Mesmo porque, se nós temos um tema como esse aqui, ensinar a população brasileira, isso já não faz parte de um TCC, isso faz parte aqui já de um projeto de dissertação de mestrado, um projeto de tese de doutorado. Um TCC o que é? Nós vamos pesquisar para nós verificarmos se aquilo que os autores disseram batem com aquilo que a gente fez a pesquisa de campo. Simplesmente isso. O que não fazer nos teóricos de base? Não colocar de forma genérica. Exemplo, utilizaremos autores que falam sobre economia e finanças. Quais são esses autores? Qual a contribuição desses autores? Então, não adianta nós colocarmos de uma forma genérica, como está colocado aqui. Não utilizar apenas um autor para todos os eixos temáticos. Nós sabemos, por exemplo, que Avenatti escreve sobre vários assuntos. Então, nós não podemos colocar ele em todos os assuntos. Se eu gosto de falar de gestão de pessoas, de marketing, de relacionamentos interpessoais, não posso colocar todos eles no que é Avenatti. Tem que colocar vários autores até para que nós possamos ver qual é a visão de cada um desses autores. E agora vamos fazer aqui de como fazer certo. Vamos falar qual é a forma correta de elaboração de um pré-projeto. Isso equivale também depois para o TCC. Como escolher o tema de forma correta? Escolher um tema que seja atual e possível de fazer pesquisa. Nós estamos vendo muitos temas relacionados com home office, com pandemia. Então, isso é uma coisa que já está extremamente... Muitas pessoas já escreveram sobre isso, já é uma coisa que está... Né? Vamos buscar coisas diferentes. Por exemplo, se eu quero falar no home office modelo híbrido, que tal nós falarmos sobre o futuro dos métodos de trabalho, das formas de trabalho? Então, é um tema que está vinculado ao home office, ao modelo híbrido, modelo presencial, só que de uma forma diferente. Qual é o futuro dos modelos de trabalho? Então, escolher um tema que seja atual e possível de fazer a pesquisa. Escolher um tema que tenha literatura. Então, não adianta nada escolher aquele tema super moderno que saiu ontem, que eu vi numa revista, mas que eu não tenho literatura a respeito dele ainda. Escolher um tema que seja relacionado ao curso de administração. Então, nós temos que buscar algo que seja relacionado a todas as disciplinas que nós vimos no curso de administração, e não coisas que estejam fora disso. Dar preferência para colaboradores, consumidores, clientes, donos aí de pet shop, pets, não é pet shop, é pet mesmo, né? Os animaizinhos, alunos, professores, porque esses serão aqueles que responderão para a gente no nosso instrumento de pesquisa. Como eu disse para vocês, evitarmos pesquisas dentro das empresas, mas nós podemos fazer isso com os colaboradores. De que forma? Online, forma remota. Não necessariamente eu tenho aqui dentro da empresa. Com consumidores, a mesma coisa. Com clientes, usuários, donos de pet, alunos, professores. Então, aqueles que eu consiga chegar de alguma forma que não tem impedimentos, até por conta das empresas não permitirem que nós façamos pesquisas lá dentro. Exemplo de um tema que é aconselhado: a relação entre o estilo de liderança, entre o estilo de gestão e o clima organizacional sob a ótica dos colaboradores. Então, aqui eu quero pesquisar qual é a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional sob a ótica dos colaboradores. Então, estou pesquisando dois eixos temáticos aqui, que são estilos de gestão e o clima organizacional. E aí eu quero perceber como os nossos colaboradores percebem isso. O problema de pesquisa de forma correta, né? Então, o problema de pesquisa deve estar alinhado ao tema e deve ser apresentado em forma de pergunta, de interrogação. E muitos pré-projetos não apresentaram isso para a gente. Então, se eu tenho aquele tema, a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional, segundo a percepção dos colaboradores, o nosso problema de pesquisa seria qual? Qual a percepção dos colaboradores sobre a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional? Então, eu tenho aqui o tema e o problema totalmente alinhados. Se eu tenho tema, problema, eu tenho que ter um objetivo. Onde eu quero chegar com esse meu tema, com esse meu problema? O objetivo geral ele está ligado diretamente ao tema e ao problema de pesquisa. O tema, como nós vimos, a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional sob a ótica dos colaboradores. Nosso problema, qual a percepção dos colaboradores sobre a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional? Tá. O nosso objetivo sempre começa com um verbo.
Então, eu quero analisar, identificar, verificar, compreender e tantos outros. Então, nesse nosso caso aqui, nosso objetivo geral, qual é? Identificar qual é a percepção dos colaboradores sobre a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional. Simples. O professor está repetido? Não, não está repetido. Nós temos aqui um alinhamento perfeito entre tema, problema e objetivo. E nós podemos também termos objetivos específicos. Esses objetivos específicos estão diretamente ligados ao nosso objetivo geral. Pode ser mais de um. Eu sugiro para que vocês coloquem no máximo 3. Por quê? Porque no final, quando nós fizermos nosso instrumento de pesquisa, nós temos que atingir esses objetivos específicos colocados também. Então, nós faremos algumas questões relacionadas a esses objetivos específicos. Então, exemplo, esse nosso exemplo que a gente vem usando aqui. Objetivo geral, identificar qual é a percepção dos colaboradores sobre a relação entre o estilo de gestão e o clima organizacional. Vamos pegar, então, esses dois eixos aqui, estilo de gestão e clima organizacional. Então, meus objetivos específicos podem ser identificar os estilos de gestão segundo a percepção dos colaboradores. Então, nós sabemos que são vários estilos de gestão, autocrático, democrático, entre outros. Então, quais estilos de gestão esses colaboradores percebem que existem nas empresas onde eles atuam profissionalmente? Perfeito. O outro, nós podemos colocar como identificar como os colaboradores percebem o clima organizacional. Então, como está o clima organizacional, segundo a percepção desses colaboradores nas empresas nas quais eles são atuantes? Temos também embasamento teórico, de forma correta. Como? Nós vamos usar autores de referência no assunto, preferencialmente obras atuais. Então, busquemos as obras mais atuais. Algumas obras muito antigas são aqueles autores que chamamos seminais, os precursores daquilo. Nós vamos trazer obras atuais também, para entendermos qual o conceito atual. Então, nós, por exemplo, aqui, marketing, nós temos Philip Kotler, Las Casas, Ian Gordon, entre outros. São as pessoas que entendem muito sobre esse assunto. Nós queremos falar sobre finanças, nós temos Eduardo Fortuna, Asaf Neto, entre outros, que também são especialistas no assunto. Se nós queremos falar sobre gestão de pessoas, temos que trazer aqui Cecília Whittaker, Joel Dutra e Bergamini, entre outros aqui. Artigos atuais, além de nós termos esse embasamento teórico dos autores de livros, nós temos que buscar artigos atuais também, preferencialmente dos anos 2020, 2021, 2022, que as coisas mudam muito rapidamente. Então, nós vamos buscar periódicos nacionais e internacionais. Nós podemos ver no Google Acadêmico, temos muitas oportunidades ali também. Nós temos no site da FASB, biblioteca, uma relação de periódicos, de jornais, de revistas que nós temos acesso. Então, só clicar ali a gente consegue pesquisar pelo assunto que nós queremos. Método de pesquisa. Então, o que é uma pesquisa? Como que a pesquisa será elaborada? Então, descrever como será feita a pesquisa. No primeiro momento, nós fazemos uma pesquisa que nós chamamos de qualitativa exploratória, porque nós vamos explorar tudo que foi escrito a respeito daquele assunto, ou a grande parte daquilo que foi escrito a respeito daquele tema que nós queremos abordar. Depois, nós faremos uma pesquisa de campo. Quem será o pesquisado? São os colaboradores de empresas, São donos de PET, são consumidores de serviços bancários, são consumidores de produtos alimentícios. Então, vamos deixar muito evidente quem serão os nossos entrevistados, os nossos pesquisados. E nós geralmente fazemos essa pesquisa com instrumento no Google Forms, instrumento eletrônico. E geralmente nós pedimos para que nós tenhamos uma contextualização muito boa dos nossos respondentes, com o nosso conceito, os nossos autores, nós pedimos para que nós tenhamos aí no mínimo 380 respondentes. O pré-projeto ele deve ser apresentado num texto sequencial. Então, não é para você colocar o problema numa página, o objetivo na outra página, teórico na outra página. Não, vamos fazer um texto corrido, sequencial, com tudo que a gente pede, com todos aqueles elementos necessários para que nós possamos elaborar um pré-projeto de TCC. Depois disso tudo, vocês vão indicar 3 orientadores. Orientadores que tenham aderência, que estejam ali com conhecimento acerca daquele tema que vocês escolheram. Então, escolham aqueles orientadores que vocês conhecem, que têm aderência, dentro das disciplinas que vocês utilizaram, que estejam aderentes ao tema que vocês escolheram. E, por fim, vem as referências, Essas referências devem estar apresentadas em uma ordem alfabética. Nós temos o nosso manual FASB, nós utilizamos a BNT. Então, verifiquem a forma correta de fazermos essas referências dos nossos autores, dos nossos artigos, dos nossos periódicos que foram utilizados no decorrer da pesquisa de vocês. E atenção,
Isso tudo são dicas que a gente traz para que vocês possam fazer um pré-projeto de qualidade. E isso serve também para a elaboração final do TCC de vocês. Então, por favor, refaçam o material que nós devolvemos para vocês, observem os apontamentos indicados ali, entreguem uma via impressa, grampeada, até o dia 24 de outubro. Verifiquem o material que o professor Reginaldo colocou, disponibilizou para vocês, ali nós temos todo o conteúdo também, como fazemos tudo isso, e desejamos que vocês tenham um bom trabalho e sigam as orientações devidas aqui, para que nós não tenhamos um retrabalho, que nós não podemos perder muito do nosso tempo. Ok? Obrigado, um abraço a todos.